Uma boa noite a todos e a todas. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu convido aos amados irmãos para a leitura da palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 14. Vamos ler do versículo 15 ao 27. Lucas, capítulo 14, versículos 15 ao 27. Amém, irmãos? Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. E porém respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia enviou a seu servo para avisar os convidados: Vinde, porque tudo está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-la. Rogo-te que me detenhas por escusado. E outro disse: casei-me, por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Grandes multidões o acompanham e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, a mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Até aqui, meus irmãos, amém? Vamos orar, pedir a Deus sobre esse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, a nossa gratidão, Pai, pelo dom da vida, por mais esse momento que o Senhor permite estar na tua casa, Pai, para juntos aprender cada vez mais a tua palavra, Pai. Esse texto tão rico para a nossa vida espiritual, para nosso crescimento e maturidade, Pai. Pedimos, Pai, que teu Santo Espírito abra o nosso coração para o entendimento, Pai. E que a nossa prática de vida seja de acordo com a tua palavra, Pai. Que possamos viver essa verdade. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero, à luz desse texto bíblico, tratar do seguinte tema: ainda tem lugar na mesa do Senhor. Ainda tem lugar na mesa do Senhor. Esse texto bíblico, ele é um texto muito pequeno, mas muito rico, porque ele fala da graça de Deus. Jesus, ele conta nesse texto que acabamos de ler, a parábola da grande ceia. Jesus era muito criticado por aqueles doutores da lei, o Sinédrio, o povo de 71 membros, por andar, por comer com pecadores, publicanos, fariseus. Mas Jesus tinha dito que ele não veio para os doentes, para os sãos, ele veio para os doentes.
E o texto começa, o capítulo 14, que nós acabamos de ler, falando da cura de um hidrópico. Hidrópico é uma pessoa que, tipo, uma doença, é como nós chamamos uma barriga d'água, né? O fato é que Jesus, ele entra no sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão. E eis que eles estavam observando Jesus. O primeiro ponto que nós entendemos é que era sábado. E sábado não se podia, a partir do pôr do sol de sexta-feira à tarde até o pôr do sol do sábado, não se pode mais fazer nada naquela época e ainda hoje em Jerusalém. Eles queriam ver o comportamento de Jesus. Até porque essa comida deve ser preparada no dia anterior, porque naquele dia não se podia fazer nada. Ou seja, até cuspir no chão, meus irmãos, é proibido, porque é um trabalho que faz lama, né? E Jesus, ele come com aqueles homens, ele é reprovado por isso, né? Porque come com pecadores. Mas Jesus, como eu falei, ele veio para os doentes. E ali achava-se um homem doente, um hidrópico, ou seja, um homem que acumulava líquido nas cavidades do abdômen, no corpo. É a famosa barriga d'água que nós chamamos aqui no Nordeste, não sei, no Brasil. E era proibido no sábado realizar qualquer trabalho, a menos que houvesse um risco de morte. A lei não permitia. E Jesus curou aquele homem e o despediu. E era um dia de sábado. E a seguir ele perguntou a Jesus: qual de vós, se o filho ou boi cair num poço, não tirará logo mesmo em dia de sábado? E Jesus está dizendo que vocês, judeus, vocês retiram uma criança do poço ou mesmo um animal no dia de sábado, ainda que fosse considerado trabalho. Mas eu estou curando esse homem, você me reprova por isso? Você resgata um animal a fim de proteger seu patrimônio no sábado, mas você não dispõe de socorrer um ser humano num dia de sábado. E Jesus pergunta: é lícito realizar ato de misericórdia no dia de sábado? Mas o fato é que Jesus, ele, naquele momento, ele repara como é que as pessoas se sentavam à mesa. Os convidados escolhiam os primeiros lugares. E Jesus, naquele momento, olhando aquele povo, como é que eles sentavam à mesa, Jesus propôs uma parábola dos primeiros lugares. E sabemos que conseguir um lugar naquela época, perto de um convidado de honra, era algo que todos buscavam, a ambição, o apego com pessoas importantes, influentes da sociedade. O lugar à mesa determinava a posição social que a pessoa ocupava na hierarquia. Então tinha essa importância. Até a qualidade da comida que era servida a cada hora dependia do seu status naquela sociedade. Os convidados a que Jesus se refere disputavam lugares mais elevados. Mas o versículo 8 diz assim: quando alguém, porém, for convidado para um casamento, não procure o primeiro lugar, mas para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, ou seja, você deve sentar nos outros lugares, porque se vier algum convidado mais importante, ele vai assumir o lugar dele. Se você vem para os primeiros lugares, você é convidado a se retirar. E isso era uma desonra, uma humilhação para aquele povo, era uma vergonha. Esse era um valor importante para a cultura judaica. Jesus vai dizer agora, convide os povos aleijados, os cegos, os mancos, que não pode te recompensar. Eles eram rejeitados de Israel, o qual Jesus ministrou. Jesus está dizendo aqui para nós uma coisa muito forte, que a excelência do convertido, daquele que recebeu o Espírito Santo, o caráter nosso,
é fazer a obra para quem não tem nada a nos retribuir. Nós fazemos as coisas sem nenhum interesse, com nada, com as pessoas que não têm nada a nos retribuir. Mas naquela mesa era o contrário, sentavam-se exatamente aqueles que achavam que ele tinha alguma coisa a retribuir, né? E aí é dito, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar. A tua recompensa, porém, tu receberás na ressurreição dos justos. A nossa recompensa, quando nós fazemos para aqueles que não têm nada a nos retribuir, é Deus que vai nos retribuir na ressurreição dos justos, com a vida eterna. Evidentemente, nós sabemos que a salvação se dá pela fé em Jesus. Mas, quando nós fazemos isso, é uma evidência da nossa conversão. É uma evidência do nosso amor com o nosso próximo, meus irmãos. E aí nós vamos dizer que não podemos sentar no lugar de ninguém. Há um lugar reservado para cada um de nós. Ou seja, Jesus, ele quebra o paradigma, né, daquela visão hierárquica, instruindo os seus seguidores a convidar aqueles que não tinham nenhum status, que eram incapazes de retribuir aquele convite. E na matemática de Deus é tudo diferente, né, irmãos? Porque o que se exalta é humilhado, o que se humilha será exaltado. Mas na mesa do mundo você senta porque merece, na mesa do reino de Deus senta porque você não merece. Essa é a conta de Deus. Na mesa do reino você senta porque ninguém tira de lá, pois um Pai mandou Cristo morrer no nosso lugar. O próprio Deus convida para juntar-se à sua mesa no banquete da graça, no banquete messiânico. Depois dessa introdução, eu quero voltar para o texto que nós acabamos de ler, meus irmãos. Ou seja, a partir do versículo 15. Ele diz, ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse, bem-aventurado aqueles que comer pão no reino de Deus. Esse aqui está falando do alimento espiritual. Aquele que alimenta a alma. Aquele que nos traz salvação e vida eterna. Essa parábola, ela retrata o que está acontecendo no ministério de Jesus. A elite rica e poderosa, os judeus rejeitaram o seu convite. Jesus veio para o que era seus e eles o rejeitaram. O banquete da salvação. Por isso, quando Paulo ele tinha muita sabedoria. Paulo, quando ia empreendeu 3 viagens missionárias, Paulo, cada vez que ele chegava numa cidade, ele buscava primeiro pregar em uma sinagoga, porque lá naquele local, o pessoal já conhecia a Tanakh, que era o Antigo Testamento. Então bastava Paulo agora falar do Evangelho de Jesus. Mas Paulo, ele com a sua sabedoria, ele agora vai citar os profetas, vai citar tudo aquilo, aquelas profecias que falava da vinda do Messias, que é mais de 150 profecias, apontando todos para o Messias, que era Jesus. E muitos creram, né? Creram em Jesus. E aqueles judeus que muitos não quiseram saber de Jesus, ele vai para os gentios. Aqui é mais ou menos isso, essa elite poderosa rejeitou o convite do banquete, pois foi excluído do seu reino. E aqueles pobres, aqueles rejeitados da sociedade, aceitaram o convite. Mas o fato é que ele, porém, respondeu, certo homem deu um grande ceia e convidou muitos. O fato é que convidou muitos. Jesus responde essa parábola da ceia. O convite era feito de 2 maneiras. O primeiro convite é que aconteceu uma festa.
E aqui nós vamos ver no texto, nós lemos, que nenhum deles rejeitou o convite. Não fala que rejeitaram o convite. É o primeiro convite e depois vem um segundo convite, já dizendo que quando estava o banquete pronto, eles eram avisados. Era mais ou menos assim naquela época, né? Porque por conta da logística era muito difícil. Então ninguém rejeitou o convite. Os convidados aceitaram o convite, pois a passagem do texto menciona que ninguém recusou. Mas no 17 diz o seguinte: a hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Ou seja, preparava todo o banquete, e aí um segundo convite dizendo que a festa estava pronta. E os convites eram entregues, né? E os convidados foram chamados porque a refeição estava pronta. Por que isso, irmãos? Porque a logística era difícil, falta de alimento, trabalho difícil, preço, não tinha naquela época a questão do horário, calendário. Como tem no dia de hoje, tudo é muito fácil. Você contrata um buffet, manda um convite pelo WhatsApp para todas as pessoas, né? E tudo, o buffet providencia tudo, e você só faz pagar e tudo sai tudo correto e nada mais. Naquela época não era assim, tudo era difícil. Mas vamos ver, meus irmãos, que no versículo 18, não obstante todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenhas por escusado. Ou seja, todos eles que Jesus foram convidados por Jesus nessa parábola, eles rejeitaram o convite e deram desculpas desonestas. Esse primeiro que recusou, a desculpa dele era uma afronta àquele anfitrião, porque ele tinha investido um alto valor naquela festa, né? E ele esperava que aqueles convidados viessem. Era um custo, né? Tinha toda uma logística, como eu disse, difícil. E esses convidados não queriam participar do banquete. Rejeitaram o banquete. E aqui nós falamos que é o banquete da graça, mesma coisa. Muitos hoje rejeitam Jesus. Jesus aqui está mostrando nessa parábola como é hoje a vida. Muitos rejeitam Jesus. Muitos não querem saber de Jesus. E a salvação se dá pela fé em Jesus. E aí ele diz que acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo. Mas, meus irmãos, isso é uma desculpa desonesta. Como é que você compra um campo sem antes ver esse campo, sem você fazer uma inspeção, ver o que é que tem nesse campo, o que é que você está comprando? É uma desculpa desonesta. Ou seja, esse homem está dizendo o quê? É mais importante o campo do que eu estar na presença da casa do Senhor. E assim acontece no dia de hoje, meus irmãos. As pessoas preferem, né, o valor temporal do que o valor eterno. As pessoas preferem a vida mundana, essa vida, né, profana, do que uma vida em comunhão com o Senhor. É essa mensagem aqui que está passando para cada um de nós. Mas o fato é que no versículo 19, outro que foi convidado diz: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, rogo-te que me tenhas por escusado. Ele também deu uma desculpa desonesta, rejeitou o convite da graça, do banquete da graça. Acabei de comprar 5 juntas de boi e quero experimentá-las. Naquela época de Jesus, o cultivo da terra, o arado da terra era com bois. Esses bois tinha que ser, você comprar, tinha que ser experientes. Porque a desculpa frágil, ninguém comprava sem vê-lo arando a terra, porque esses bois podiam ser bois que não estavam treinados para isso. E você jamais ia comprar esses bois. É como você comprar um imóvel, um imóvel fixo, um imóvel, sem você ver, né? Você comprar uma casa, um carro, qualquer coisa, sem você presenciar a mesma coisa. Mas o terceiro também, está no versículo 20, ele diz: e outro disse, casei e por isso não posso ir. E
É outra desculpa também, porque o casamento saiu naquela época de Israel, era um banquete e corria na mesma época, e não tinha cabimento. Eles estavam preferindo estar em qualquer lugar, menos na casa do Senhor. E a interpretação pior é que se ninguém vai àquela festa, não vai ter festa. Ou seja, se todos pensam assim, como nós vamos ter o reino de Deus? As pessoas, como é que ocorrerá a salvação? Se não tiver festa, não vai ter mesa. Se não tiver mesa, não tem comunhão. E essa festa será um fracasso. Ou seja, aquela comunhão dos convidados não vai acontecer, né? Que é razoável acontecer isso, né? Mas isso não vai acontecer porque a porta da graça foi aberta por Jesus. Os planos de Deus jamais serão frustrados. As pessoas não têm o poder de rejeitar, de restringir ou desfazer o plano de salvação traçado na eternidade. A mesa do Senhor Jesus jamais ficará vazia, porque nós sabemos que muitos não vão querer essa mesa do Senhor Jesus, mas outros vão querer. Nós temos um mundo com mais de 8 bilhões de pessoas. Desse total, 5 bilhões e 500 milhões de pessoas não crê em Jesus como Filho de Deus. Que ele seja o Messias que veio para trazer salvação para a humanidade. Temos um mundo de ateus, agnósticos, pessoas indiferentes, incrédulas, que o Deus dele não é o nosso Deus. Mas nós sabemos que Jesus pagou um alto preço para trazer a salvação para todos nós. Ele trouxe a graça salvadora, o favor imerecido. E todos aqueles que colocar fé em Jesus terão a salvação e a vida eterna. Mas no versículo 21 ele diz o seguinte: voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, aleijados, os cegos, os coxos. Ou seja, o dono da casa, ele teve uma atitude inusitada, né? Esse homem foi insultado, né? Aquelas pessoas que eram da sua convivência, que era para eles a festa, eles não quiseram, rejeitaram. É como Jesus estivesse dizendo: eu vim para vocês e vocês não me quiseram. O natural era aquele homem reagir com ofensas. Puxa, eu gastei tanto dinheiro, foi tanto trabalho. Mas aquele homem, ele não fez isso, né? A ação dele não foi uma vingança. Ele, diante da rejeição, ele não fechou a porta da casa, não jogou a comida fora, bateu na mesa, ele não reclamou porque vocês não querem nada disso. E agora aqueles que não queriam nada, aqueles que os pobres, rejeitados, a sociedade rejeitada, agora é convidado. Aqueles que não podiam pagar nada, vão se alimentar, é misericórdia do Senhor. E não poder pagar nada é a graça de Deus. Não eram para estar aqui, mas a graça dele nos alcançou, meus irmãos. Não existe dinheiro neste mundo que possa comprar um banquete da graça. Ou seja, não há dinheiro neste mundo que possa comprar a salvação. A salvação é de graça, mas custou caro. Custou o sangue do nosso Senhor Jesus. A sua morte na cruz da Calvário, aquele sofrimento em nosso lugar, aquele favor imerecido. E quando nós confiamos, né, naquilo que ele fez em nosso favor, quando nós cremos, acreditamos, né, somente o sangue de Jesus, o Cordeiro que foi imolado, abriu essa oportunidade. Preparou lugar para os que vão colocar sua fé nele.
Aqueles homens que pobres, aleijados, coxos, aqueles eram as pessoas que jamais pensavam em ter oportunidade, que tiveram e descobrem que a mesa do reino pode ser dada ao mundo que não pode dar. Muitas vezes somos rejeitados por pessoas mal vistas, mas Jesus diz para cada um de nós: jamais te desamparei e nunca te abandonarei. Quando nós temos essa confiança no nosso Deus, a nossa fé é baseada na confiança que temos em Deus. Em qualquer momento da nossa vida, em qualquer momento de tribulação, quando nós colocamos a confiança em Deus, nós temos a certeza, a segurança que Ele resolverá todos os nossos problemas. Mas o castigo que deveria cair sobre nós, porque lá no início, quando nossos primeiros pais pecaram, e o pecado entrou no mundo, lá do pecado e a morte, nós fomos acometidos todos da morte espiritual. E a partir daí, se não houvesse a vinda de Jesus derramando o sangue em nosso favor, trazendo a graça como fundamento da salvação, todos nós estávamos condenados à morte eterna, meus irmãos. Jesus tornou maldito em nosso lugar, para que nós nos tornássemos livres. Hoje temos livre acesso ao Pai. E os que nasceram de novo, que foram regenerados pelo Espírito Santo e pela Palavra de Deus, fazem hoje parte da família de Deus e são co-herdeiros com Cristo. Que privilégio! Louvado seja Deus! Mas Jesus, ele conta uma parábola do fariseu e do publicano. Aquele fariseu, ele era, se pôs em pé e muito orgulhoso, dizia que graças te dou ao Pai, porque não sou igual a esses homens roubadores, injustos, adúlteros, e não sou igual a esse publicano, jejum do meu dízimo. Naquela época, o dízimo ainda era obrigatório, porque nós estávamos diante da lei. Quando Jesus vem e traz a graça, essa questão do dízimo, ela passa a ser o dar com o coração. O dízimo era obrigatório na lei, voluntário antes da lei, e agora, na graça, não tem mais dízimo nem ofertas. É o dar com amor, dar com o coração. Mas ele diz agora, que aquele publicano, estando em pé, olhando para o céu, não ousava sequer levantar os olhos para o céu, nem batia o peito dizendo: Deus, você propício a ser pecador, você propício a mim, pecador. Aquele homem, ele está clamando pela misericórdia de Deus. E olha que aquele publicano, ele era um corrupto, porque era mais ou menos assim: o império cobrava um valor, tem que ser um valor, e ele cobrava 4 vezes mais. Porque ele cobrava o valor que era para o império, o valor para ele, e o valor para os soldados que ameaçavam aquelas pessoas que não pagassem. Os publicanos eram um serviço terceirizado do império. Mas mesmo aqui, que Jesus quer dizer com isso, que mesmo aquele que reconhece que é pecador, se arrepender verdadeiramente dos seus pecados e confessar Jesus como Senhor e Salvador, há um lugar preparado para você. A porta ainda está aberta, meus irmãos. A porta ainda está aberta. Nada mais te tira da mesa. Se seu nome está escrito no livro da vida, as suas imperfeições, o seu passado, não tira você da mesa. O inimigo não tem poder de tirar você da mesa. Deus mudou a sua história e quer salvar a sua vida. Lá na eternidade, por presciência, o nosso Deus já sabia aqueles que iam colocar a fé em Jesus. Já escreveu o nome no livro da vida. Jesus, antes da sua morte, ele fez a oração sacerdotal. Ele orou por ele, porque ele sabia o que ele ia passar. Orou pelos apóstolos, porque ele sabia que os apóstolos iam sofrer por conta do seu nome, por conta do evangelho dele.
E Jesus orou por nós há 2000 anos atrás. Orou por aqueles que iam colocar a fé em Jesus. Por mim, por você. E por aqueles todos que iam colocar a fé em Jesus. Eu quero dizer a você nesta noite que não existe ninguém tão bom que não precise ser salvo. E ninguém tão ruim que não possa ser salvo. A palavra de Deus diz que seus pecados ficarão mais brancos, né? Ficarão brancos como a neve. Muitos dizem, não estou preparado ainda para isso, não estou preparado, não chegou meu tempo. Eu não posso ainda andar com Jesus. Mas o dono da casa, nessa palavra, está dizendo, tudo está pronto, meu irmão. O que falta é você abrir as portas do coração e aceitar Jesus. Lembre-se que esse valor temporal, ele é passageiro, em detrimento do valor eterno. Esse mundo, a qualquer momento, podemos partir. E a pergunta que nós fazemos é essa, sua alma, você cuidou dela? A mesa está posta, há um lugar para você. Ele diz aqui nesse versículo, traz aqui os pobres aleijados, aqueles que tiveram seus sonhos interrompidos, os cegos que não enxergam a verdade, os coxos, amputados dessa vida, que não pode te recompensar. Esses são os rejeitados de Israel. Mas no versículo 22 ele diz, depois disse o servo, Senhor, feito está como mandaste e ainda há lugar. Fiz o que mandaste, Senhor, mas ainda há lugar. Ele diz aqui, respondeu-lhe o Senhor, sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Com todos que querem encontrar, Jesus pede que obriga a entrar, que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Jesus tem prazer que todos se salvem. Evidentemente que ele quer que a casa dele fique cheia. É por isso que ele disse, ide pregar o Evangelho. Jesus nos comissionou para isso, para pregar o Evangelho da salvação. Nós fomos convencionados, obrigados a pegar a palavra de Deus, para que haja novidade de vida. Esses convidados talvez sejam referência àqueles gentios, a que as boas novas foram anunciadas. Jesus veio para aqueles seus, os judeus, eles não quiseram, rejeitaram. E agora vai ser prego para os gentios, aqueles que adoravam outros deuses pagãos. Mas agora ele vai dizer no versículo 24, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Nenhum daqueles convidados provará da minha ceia. Aqueles que eram indignos pelos fariseus, aqueles homens que rejeitaram Jesus, que não colocaram a fé em Jesus Cristo, não provarão da minha ceia, não entrarão no meu reino. Porque me rejeitaram, mas aqueles pobres, desaleijados, cegos, mancos, judeus desprezados, que eram incapazes de cumprir os rituais tradicionais de purificação. Esses colocaram a fé no Messias em Jesus, farão parte da minha ceia. Eles viviam à margem da sociedade, meus irmãos. E a palavra nasceu com advertência para aquele povo que rejeitou o Messias, que não haverá uma segunda oportunidade. Hoje, nós temos juízo de Deus com misericórdia. Mas, logo, quando a última trombeta for trocada, é o juízo sem misericórdia. Se você hoje morrer sem Cristo, sem colocar a fé em Cristo, você terá a condenação eterna. Ninguém poderá fazer nada por você, meu irmão. Mas o 25 ao 27 diz, grandes multidões acompanhavam ele, voltando lhe disse, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, a mãe, a mulher e os filhos, irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a cruz, a sua cruz e vir após mim, não pode ser meu discípulo. Uma grande multidão seguia Jesus. A popularidade de Jesus era muito alta. Mas o custo de seguir Jesus é muito grande.
Porque você tem que amar Jesus acima de tudo. Ele é preponderante em nossa vida. Você tem que amar mais a Deus do que o pai, a mãe, irmãos, filhos. Porque Jesus está dizendo isso aqui. Seguir a Jesus requer completa dedicação. O amor à nossa família, a própria família não pode competir com o amor a Cristo, com a devoção a Cristo. Tomar a sua cruz é uma figura de um ato de morrer para si mesmo. Ou seja, nós temos que entender que tomar a cruz é nós renegar essa vida carnal, né? É seguir a vida de Jesus, mesmo sabendo das dificuldades que nós vamos enfrentar. E eu quero concluir dizendo, irmãos, que a graça está presente em nossas vidas porque Jesus fez por nós, naquela cruz. Está disponível para todos nós. A graça é o fundamento da salvação. Sem essa graça, ninguém se salvaria. Jesus podia ter caminhado sozinho, mas ele convidou pessoas para caminhar com ele. Jesus repartiu o pão e ele sentia-se feliz de estar com as pessoas. Jesus tinha duas naturezas, humana e divina. Ele sabe exatamente a nossa necessidade, as nossas dificuldades. Ele hoje é o nosso intercessor junto ao Pai lá no céu. Ele se despiu da sua graça e divindade, viveu como viveu e se entregou em nosso lugar, em nosso favor. Eu quero dizer que nós devemos valorizar a pessoa de Jesus Cristo. Jesus está tão próximo de nós, mas muitos estão preocupados com o valor temporal, o ter, do que se relacionar verdadeiramente com Jesus. Muitos não querem se relacionar verdadeiramente com Jesus. A sua prática de vida é contrária aos ensinamentos da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus diz que imediatamente a nossa morte segue-se o juízo. Hebreus 9, 27. Ao homem é dado morrer uma única vez, segue-se o juízo. E aí, meus irmãos, após a morte, só temos a alma. A alma é imortal. Após a morte, segue-se o juízo, ou seja, a alma vai estar em gozo ou em sofrimento eterno. E eu quero concluir dizendo, aceite Jesus enquanto ainda há tempo. Ele está batendo a porta, como fez lá na igreja da Odisseia. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei. Cearei com você e você comigo. Busque enquanto pode achá-lo. Amanhã pode ser muito tarde. E depois da morte, você poderá ter uma grande surpresa. Que Deus continue nos abençoando, meus irmãos. Eu convido aos irmãos a fechar seus olhos, curvar suas cabeças. Vamos mais uma vez falar com Deus, agradecer por esse momento. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse momento tão rico, Pai. Que o Senhor falou aos nossos corações através da palavra, Pai. Que ainda há lugar na tua mesa, Pai. Ainda há lugar para todos aqueles que colocaram a fé em Jesus, Pai. Esse banquete da graça, Pai querido. O Senhor está dizendo que veio morrer em nosso favor, trazendo a graça como fundamento da salvação. Muitos te rejeitaram, Pai. Mas aqueles que colocar a fé no Senhor Jesus, esses terão vida eterna. Então, Pai querido, obrigado pelo que o Senhor fez naquele lugar em nosso favor, naquela cruz do Calvário. Obrigado por se tornar maldito em nosso lugar, Pai querido. Obrigado por tudo que o Senhor fez e fará por nós. Orando agradecido em nome de Jesus. Amém.